Este curso está estruturado em 4 módulos, totalizando 20 horas aula. A estrutura se inicia com um módulo introdutório, tentando trazer em pauta as questões que servirão para o nivelamento de todos os interessados. O módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, recupera o contexto das mudanças até a chegada na arte contemporânea, que é o objeto do módulo 3, o estudo da arte contemporânea no Brasil. Um quarto módulo, tratando justamente dos temas transversais, procurará mostrar o caráter inclusivo da arte contemporânea, dizendo um pouco sobre questões ligadas à participação de diferentes segmentos da sociedade nesse universo da arte contemporânea que foi sendo assim democratizada ao longo do tempo. Bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos dando início ao módulo 4, temas transversais do nosso curso sobre História da Arte Contemporânea no Brasil. No primeiro módulo fizemos uma revisão para nivelar e permitir que pessoas que nunca tivessem tido acesso à história da arte também pudessem acompanhar o curso. No módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, retomamos alguns movimentos, alguns tipos de conceitos importantes para se compreender a arte contemporânea. No módulo 3, o mais detalhado a respeito da arte contemporânea no Brasil, tivemos uma visão panorâmica das décadas de 1960, 70, 80, 90 e todo o século XXI. Entramos agora no módulo 4, chamado de temas transversais, que procura mostrar como algumas questões de natureza mais ampla no Brasil impactam dentro do universo da arte contemporânea. São essas questões: a arte contemporânea dos povos nativos, a arte contemporânea afro-brasileira, gênero e feminismos na arte contemporânea brasileira e ainda uma aula mais específica sobre 3 dos nossos grandes artistas, Bispo do Rosário, Tomi Otaki e o véio, o Cícero Alves dos Santos. Nesta aula a gente vai abordar então esses temas transversais, tendo início com a arte contemporânea dos povos nativos, né? Então, para fazer essa rápida reconstrução, eu começo com uma artista muito conhecida, que é a Cláudia Andujar, nascida na Suíça e depois radicada no Brasil. O papel da Cláudia Andujar é um papel também de resgate, né, da própria cultura indígena no Brasil. Ela, então, naturalizada brasileira desde a década de 1970, tem uma longa trajetória com os Yanomami, a defesa dos seus direitos territoriais. Ela também fotografou a vida e a cultura deles. A sua coleção foi adquirida pelo Instituto Moreira Salles, o IMS, e basta vocês entrarem lá no site e vocês poderão conhecer um pouco mais da obra da Cláudia Andujar. Então vamos ver um pouco dessa fotografia, né? Ressaltando, ela teve um papel fundamental, né, para a documentação do povo Yanomami, seus costumes, suas culturas, suas práticas. Então suas fotos, que não são fotos óbvias, são fotos artísticas, né, revelam este universo Yanomami até então desconhecido. Uma outra foto, irmã e enfermeira Florença Gueda Lindsay. Aí a gente tem justamente lá na Perimetral Norte,
na rodovia perimetral norte, foi abandonada lá em Roraima. Aqui ela faz alguns retratos, aproveitando as campanhas de vacinação para ter uma documentação, ter um perfil dos Yanomamis. Mais uma das suas obras, é interessante destacar a luta dela pela defesa dos direitos indígenas. Aqui também, documentando as frentes de trabalho em toda a região norte. O uso do preto e branco também é uma característica dela. Mais uma série de retratos. Aqui uma documentação de uma passagem cultural, né, o cesto funerário. As obras dela também têm uma atmosfera onírica e espiritual. É importante dizer que a Cláudia Andujá manteve sempre uma relação ética com os retratados. Ela sempre tomou muito cuidado quanto ao que mostrar e o como mostrar. Mais uma vez, a sua série de retratos durante as campanhas de vacinação. Então, a Cláudia Andujá foi uma fotógrafa que trouxe esse olhar diferenciado para os povos nativos, sobretudo os Yanomami, e aí a partir daí foi dando espaço para que a cultura dos povos nativos assumisse outros espaços dentro do campo da arte, das artes plásticas. Esse é o caso do Jaider Esbel. Ele é da etnia Macuxi, nascido em Roraima, viveu entre 1979 e 2021. O Jaider Esbel é um escritor, artista, arte-educador, geógrafo e curador brasileiro, e um dos ativistas dos direitos indígenas, muito reconhecido. Ele foi muito reconhecido nacional e internacionalmente, e também ajudou a inserir toda essa cultura dos povos nativos em diferentes espaços antes fechados da própria mídia. Temos aqui uma imagem. Ele sempre se preocupou em trabalhar com uma identidade indígena contemporânea. Aqui temos mais um detalhe da própria história, da própria prática, essa recuperação dos signos da sua cultura. Ela tem a ver com esse seu ativismo político e cultural. Aqui um trabalho dele também mostrando a sua crítica, né, à violência, especialmente na área amazônica, na região norte. A sua crítica ao progresso, à destruição da floresta e ao abandono dos valores culturais. Aqui mais uma série: tráfico, atropelamento, alcoolismo, os problemas que acabam por atingir, né, os povos. Mais uma obra sua ligada à cosmologia Macuxi, né, os mitos originários, os temas próprios dessa cultura aparecem na sua obra. Mais uma obra nesse sentido, com um uso vibrante da cor, um uso bem preciso e também bem simbólico, né, porque tem a ver com todo o seu aparato cultural. Aqui mais uma vez uma obra bem interessante, a descida do pajé Genipapo,
do reino das medicinas. Mais uma obra, A Origem do Arco-Íris e Seus Mistérios. Então, ideias e figuras míticas e espirituais vão sendo trabalhadas, né? E a sua pintura acaba por ser também um instrumento de luta. Então aí vocês veem a conversa das entidades intergalácticas para decidir o futuro universal da humanidade, né? Mostrando um caráter transcendental de uma humanidade que precisa de ajuda. O anúncio do dilúvio, né? Dentro dos mitos dos povos originais. Aqui também a chuva, a sua representação da chuva. E a árvore de todos os saberes. Uma obra impecável, uma obra perfeita. Peço desculpas, ali 2020 houve um pequeno probleminha de digitação. Outro artista também oriundo dos povos originais, o Denilson Baniwa, da etnia Baniwa, do Amazonas, nascido no Amazonas. A sua pesquisa parte da análise dos processos de aparecimento e desaparecimento dos povos indígenas na história oficial do Brasil, investigando como essas presenças são construídas, silenciadas ou apagadas. Paralelamente, recorre às cosmologias indígenas e às suas expressões artísticas como fundamento para elaborar um método de circulação e compartilhamento de saberes ancestrais. Nessa edição, propõe-se também a criar um banco de dados que registre e sistematize tais tecnologias, contribuindo para a salvaguarda e continuidade desses conhecimentos. Então, sintam toda a preocupação do Denilson com a preservação da cultura dos povos nativos. Vejam, a obra dele, ela remete à pop art. Nós já vimos o Roy Lichtenstein e várias outras expressões próximas daquela obra do Lichtenstein, né, aqui dentro da própria arte contemporânea brasileira. E aí nós temos como ele utiliza a sua cultura mesclada com esse universo da pop art. Aqui mais uma obra, né, uma performance, um pajé onça, em que ele faz uma interferência. Ele tem essa leitura crítica da história colonial. Natureza morta, né? Vejo bem forte, né, esse ativismo político e cultural que faz parte do seu trabalho. O circo chegou, onde ele trabalha com mais uma crítica às invasões de todos os tipos, físicas e culturais, à Amazônia. Aqui, Caçada ao Avoanta, mais uma vez trazendo os hibridismos entre a arte indígena e a cultura pop. Mais uma obra dele que faz essa referência a temas, né, da sua cultura e também, de uma certa forma, tentando livrá-los desse apagamento. Tataurana, outra obra em que as cores são muito bem utilizadas, cores contrastantes, fortes, simbólicas, típicas da cultura macuxi. Aru, outra vez, um trabalho em que ele vai
fazendo uma espécie de esquematização dos elementos, né, trazendo as linhas básicas de cada um dos animais e das situações representadas. Aqui em Boá, também outra obra com bastante força, mudando um pouco a paleta para os tons azuis e verdes. Mais uma das representações culturais do povo Macuxi, dos povos das florestas. Aí mais um trabalho dele. Aqui a série Mimética e Resistência. Ele faz um besouro serra-pau a partir das peças de uma serra elétrica tão destrutiva na floresta. Aqui também um outro trabalho em que ele mistura elementos da cultura pop, dos videogames e faz aí uma analogia a um tipo de um mapa de metrô, a um próprio metrô, com a sua cobra canoa. Outra artista é a Gisélia Tupinambá. Como o próprio nome já diz, ela é da etnia Tupinambá e nascida na Bahia. Professora, antropóloga, ativista, pesquisadora, cineasta, com licenciatura intercultural indígena no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Foi a primeira artista indígena a representar o país no Pavilhão do Brasil, na Bienal de Veneza, em 2024, com a exposição Capoeira, Nós Somos Pássaros que Andam. A Glicéria tem uma história na recuperação do manto tupinambá. Alguns mantos que tinham sido tirados do Brasil por colonizadores estavam fora do país, e além de trabalhar ativamente para a recuperação desses mantos, ela vai também fazer uma produção baseada na verdadeira forma de se produzir esses mantos e no significado que ele tem dentro da cultura tupinambá. Vejam aqui um detalhe do manto, como as penas são organizadas e montadas de maneira bem interessante, bem criativa. Temos aqui um outro tipo de manto, um pouco diferente, mas também dentro dessa tradição. A Glicéria retoma os saberes tradicionais para a construção desses mantos. Aqui o Ocará Tupinambá, seguindo essa ideia de uma afirmação da identidade indígena contemporânea. Manto verde, ou seja, ela pega esses trabalhos ancestrais e dá a eles uma forma contemporânea, né, de identificação. Outro artista importante é o Iban Salles. O Iban Salles é da dinastia Coniquim, que vem do Acre. Ele é um mestre dos cantos, né? Então essa é a função dele dentro do povo Coniquim. Professor, aliou os saberes de seu pai aos conhecimentos ocidentais, passando a pesquisar na escrita a sua tradição junto com seus alunos. Ingressou na Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul, e criou o projeto Espírito da Floresta, visando, com seu filho Bani, pesquisar processos tradutórios multimídia para esses cantos, compondo o coletivo Macu, Movimento dos Artistas Unicuim. Vamos dar uma olhada nas suas obras, mais uma vez, atenção para o conjunto de cores,
são cores típicas, né, do lugar onde ele vive, da cultura, da sua etnia. As obras são assinadas pelo coletivo, não são só pelo autor. Mais uma obra desta feita na forma de um grande mural. Aqui outro trabalho que mostra alguns elementos da cultura, algumas figuras importantes, alguns ritos de passagem. Mais uma vez, um relato do cotidiano, da vida, com uma linguagem contemporânea. Outra das suas obras, remetendo ao universo da floresta, aqui também aos mitos originais. Enfim, um trabalho bem cuidadoso de recuperação dessa cultura e também de luta ativa pelos direitos dos povos nativos. Nossa próxima artista é a Naine Terena. Naine Terena, da etnia Terena, do Mato Grosso. Ela é doutora em Educação pela PUC de São Paulo e mestre em Artes pela UNB, também é docente da Faculdade Católica de Mato Grosso. Mas chama atenção de novo na relação entre a pesquisa acadêmica e a prática artista entre os artistas contemporâneos brasileiros, inclusive os oriundos dos povos nativos. Então, Naine Terena, ela trabalha com materiais ancestrais, né? Por exemplo, vejam essa obra, Antes o Mundo Não Existia, em que ela recupera os saberes da sua cultura. Aqui uma outra peça também dessa série. Eu Sou uma Árvore, né? Trazendo esse estranhamento de dizer que eu sou uma árvore e apresenta esse conjunto de folhas. Aqui há outros tipos de técnica que ela usa, os trançados, vejo numa linguagem muito contemporânea. Ela também trabalha com temas como o território, o colonialismo, faz uma crítica aos estereótipos sobre os povos indígenas e também utiliza o corpo como instrumento político. Aqui a gente tem mais uma obra da série Eu Sou uma Árvore e aqui o começo de tudo. Ela tem uma produção transdisciplinar, né, e também uma história muito forte de ativismo e de militância pela causa dos povos nativos, utilizando a arte como uma ferramenta de resistência. Xandalu Tupã, nosso próprio artista, da etnia Guarani, nascido no Rio Grande do Sul. Ele usa elementos da serigrafia, pintura, fotografia e objetos para abordar em forma de arte urbana o tensionamento entre a cultura indígena e ocidental nas cidades. A vivência nas aldeias e as conversas com sábios em volta da fogueira, o diálogo e a integração com a comunidade Guarani-Mibiá permitiram ao artista o resgate e o reconhecimento da própria ancestralidade. Mais um artista próximo da pop art, vejam como lembra as obras do Andy Warhol, o próprio Mao Tse Tung, as latas de sopa Campbell's,
né, os elementos do cotidiano. Então, o Chandalu Tupã faz essa passagem da cultura ancestral para um estilo pop de tocar nos pontos centrais da sua etnia. Então, ele faz uso de técnicas de grafite e também da arte urbana. Mais uma relação com a cosmologia, a cultura guarani, os mitos originários. Outra obra dele também diretamente ligada à cultura guarani. Ele também participa de um intenso ativismo político e cultural. Mais uma dos ritos de passagem, né, como ele ilustra de maneira bem contemporânea as questões ancestrais. E é importante notar o uso que ele faz da cor, é um uso simbólico, é o uso da própria paleta, né, de cores da sua etnia que ele vai empregando a cada peça. Mais um outro trabalho, né, vejam que ele também faz aí as suas críticas ao colonialismo, né, ao passado colonialista, e também utiliza a arte, né, como uma forma de resistência. Mais um dos mitos guaranis que ele vai trabalhando com mescla junto a questões da cultura ocidental, né, ele mistura esses dois lados de maneira bem significativa. Aqui mais uma das suas obras, né, fazendo referência ao milho e à cultura que permite sobrevivência. Mais aqui um outro trabalho também utilizando fotografia e interferência sobre as fotografias. Outro trabalho também trazendo uma mescla entre objetos industrializados e a cultura da floresta. Um trabalho bem interessante. Outro artista, Yacunan Turchá, da dinastia Turchá da Bahia. É uma ativista e artista visual indígena. Ela tem graduação em letras pela Universidade Federal da Bahia. Atua também como uma das lideranças em defesa da causa indígena através da linguagem contemporânea e de ferramentas digitais. Evoca a questão das mulheres do seu povo para que seja possível um novo olhar para os indígenas que transitam entre os aldeamentos e as grandes cidades, construindo diariamente novas estratégias de existência. Então, vamos ver um pouco da obra da Yacunan. Vejam ali, o Brasil inteiro é terra indígena. Outra de suas obras, para ela o corpo é um território político. O uso das cores também é bastante ligado à própria paleta original da sua ancestralidade. Ela trabalha com os temas de resistência, também com a questão do gênero e da sexualidade indígena. Aqui nessa urna eletrônica ela mostra a necessidade e a importância do voto, da conscientização, né? E vocês veem ali nas teclas, né, o que ela escreve, mostrando a sua preocupação com esse âmbito social mais amplo. Aí, mais uma vez, uma crítica a esse processo de colonização. Meu corpo e meu espírito ninguém vai colonizar. Então, ela fala tanto das ações de escravização dos povos, quanto também de colonização por meio de diferentes formas de religião que atravessam lá os territórios dos povos originais. Mais um dos seus trabalhos também lembra um pouco a pop art,
né, mostrando os cotidianos dessas nações. Ela faz então um ativismo artístico, aqui mais uma obra dela, mostrando ornamentos, indumentárias, símbolos, numa forma de diálogo entre a tradição e a contemporaneidade. Aqui não somos Iracema, né, contra aquela ideia de mito de que Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, era uma mulher perfeita, né, então dizendo que a vida e as mulheres dos povos nativos estão muito longe daquele ideal, né, de José de Alencar. Então aqui ela faz também a menção, a leitura do livro A Queda do Céu, um livro que ficou muito famoso, e ela vai então trabalhando de maneira integrada em diferentes aspectos da cultura dos povos nativos. Mais uma obra que reflete a preocupação com a questão do gênero, da mulher indígena e das violências cometidas contra a mulher indígena. Aqui, mais uma vez, uma tradição que ela vai retratando nas suas obras. A próxima artista é a Dayara Tucano, da etnia tucano. Ela nasceu em São Paulo, é uma artista visual, muralista, comunicadora, professora, graduada em artes visuais e mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília. Muito forte a relação com a cosmologia do universo tucano, seus mitos, seus ritos. Aqui também a importância da floresta, dos seus animais na cultura tucano. Uma obra que mostra uma derivação do processo de geometrização, né? Então um quadro abstrato, geométrico, para além do figurativo. Aqui a gente tem uma mescla desse abstrato com o figurativo, quando ela retrata uma arara vermelha. Então vejam que força dessa representação contemporânea desses temas ancestrais. Aqui um outro trabalho, o Manto do Urubu-Rei, com toda a paleta de cores ligadas ao próprio mito. Outro exemplo de abstracionismo geométrico. Mais uma questão trabalhada, a dor, como ela percebe a dor naquele universo tucano. Mais uma questão da representação da mulher, da mãe. A queda do céu e a mãe de todas as lutas, os elementos da floresta, toda a sua cosmologia. E mais uma da série de abstratos geométricos. A seguir vamos ver um pouquinho do trabalho da artista Arissana Pataxó, da etnia Pataxó da Bahia. Artista plástica, professora e pesquisadora, graduada em artes plásticas na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. A Arissana também é uma ativista, também procura trazer os elementos da cultura Pataxó
como essas tradições vão sendo impactadas pela cultura urbana que vai rodeando os seus espaços. Ela traz temas do território, temas de pertencimento, ações do dia a dia, da prática cotidiana, que ela valoriza e representa. Ela utiliza a pintura figurativa de uma maneira bem contemporânea para registrar, documentar e divulgar as práticas pataxós. Aqui essa obra é bem interessante. O que é ser índio para você, em que ela escreve sobre uma faca, uma peixeira, né, intimidante. Uma obra já abstrata também, tendo a ver com os padrões da etnia pataxó. Mais uma obra que traz essa questão da abstração. Muita gente se esquece, né, que as culturas indígenas também tiveram fases intensas de representação geométrica, né, não só a produção de arte figurativa. As cerâmicas são um grande exemplo, né? E aqui a gente tem também exemplos da utilização desses padrões pataxó na obra da Ariçana. Aqui uma mais figurativa, retratando o cotidiano das crianças nas aldeias. Mais uma vez, assim, vejam as cores como continuam presentes nesse retrato dos meninos Kayapó. Bem, Tamicuã Tixi, também pataxó, da Bahia. Outra artista muito ativa na luta pelos direitos. Ela é reconhecida por usar sua arte como ferramenta de luta pela defesa dos territórios, cultura e memória dos povos originários, com a onça pintada como símbolo central de resistência e sabedoria. Ela procura fortalecer o espaço cultural Toca da Onça Oca, em São Paulo. Transita entre a arte visual, cerâmica, poesia e intervenção urbana, conectando saberes ancestrais à contemporaneidade para denunciar o apagamento e fortalecer a identidade indígena, sendo também participante ativa do feminismo comunitário. Vejam que trabalho. Deem uma olhada nessa primeira obra dela. A figura feminina, a onça pintada, que ela elegeu como grande símbolo da resistência, a cultura e as práticas da floresta e do sagrado. Ela utiliza a pintura como uma narrativa visual. Vejam o título dessa obra: Mãe e Filha, Abrigo para os Sonhos em Tempos Difíceis. É uma suavidade e ao mesmo tempo uma intensidade que a Tamicuã imprime nos seus trabalhos. Mais uma vez, essa fusão entre a onça pintada e a figura feminina, aí remetendo ao cuidado da memória, a memória também como uma prática de resistência. A guardiã da memória, a onça pintada, e a prática de resistência. Se não insistirmos em preservar a memória, ela vai se perder. Vejam como ela usa uma paleta de cores bem direta, bem precisa, aquela paleta mesmo, e como ela em si, ela transita entre o figurativo e o abstrato. Olhem a pata dessa onça, repleta de abstrações, de figuras geométricas, né, dessas criaturas da floresta que ela vai dando
uma dimensão bem diferente. Outro artista que é importante destacar nesse processo dos artistas oriundos dos povos nativos, o Gustavo Caboclo, da etnia Wapixana, nascido no Paraná. Ele discute os deslocamentos dos corpos indígenas, a reterritorialização e a memória. Foi convidado para o encontro indígena no pavilhão da Bienal de Veneza. Temos aqui também as suas obras, Gravidez, Gravidade e as Doenças do Mundo, traçando um paralelo entre esses universos da cultura indígena, da cultura urbana e como eles se relacionam. Vocês vão ver o uso intenso da cor, sobretudo do vermelho na sua produção. As pajés seguram a terra, essa força transcendental da ancestralidade nativa, mantendo a terra viva. Mais uma vez, a relação da mulher, a saúde, o fio tênue, entre a saúde e a doença. Vejam que o vermelho continua presente com muita força na sua obra. Aqui a cosmologia também aparece, uma macunaína conversa com o espírito do caxiri nos pés de batata doce. Então, totalmente articulado com esse universo de mesclas entre as diferentes cosmogonias. Aí um mapa do Brasil, um território imemorial, passando pelas figuras mais clássicas da cultura dos povos nativos, do Iromi Nakagura até o Ailton Krenak. Aí vocês vejam cada região do país com a sua representação, oferecendo uma visão de conjunto das nações do Brasil. Bom, esses artistas que a gente viu, fora Cláudia Andujá, que foi a primeira e era uma primeira recuperadora e documentadora dos Yanomamis, os outros artistas todos de etnias oriundas das diferentes regiões do Brasil. Vou apresentar agora rapidamente alguns artistas não indígenas em diálogo com os povos indígenas. A primeira delas é a Lívia Melzi, uma artista de São Paulo, nascida em 1995. Ela tem uma formação bem diferente, ela é formada em oceanografia e tem mestrado em fotografia e arte contemporânea pela Universidade de Paris 8 e fez o seu doutorado na Universidade de Zurique. Aqui a gente tem também uma preocupação com toda a história do manto tupinambá, que foi um ponto de honra para o Brasil, trazer de volta esses mantos. Isso também estimulou a produção de novos bantos de maneira mais contemporânea por vários artistas, inclusive pela Lívia. Aqui nós temos um outro manto que ela fez, também recuperando esses saberes. Aqui mais um deles. Ela tem um uso suave da cor, um uso bem sensível. A gente vai ver aqui também nessas cerâmicas uma certa melancolia até nas figuras retratadas, uma suavidade nas expressões. Um outro estilo também tentando mostrar o cotidiano. Aqui outra vez uma
um ritual de antropofagia, To Pee or Not to Pee. Ela tem também colaborações com o Ernesto Neto, com o Cunicuim, a espiritualidade e a política da floresta. O Ernesto Neto nós já vimos, né? Mas eu trago também aqui um outro trabalho dele, Sagrado Segredo, mostrando a sua ligação profunda com os povos originários. Mais uma visão, né, do trabalho do Ernesto Neto. Outro artista que nós já vimos e que também tem uma profunda ligação com a arte dos povos originais é o Paulo Nazaré, né, que faz uma crítica do colonialismo e o deslocamento e racialização indígena e afro. Uma obra dele, Produtos do Genocídio sobre Piso Azul. Então, aquilo que acaba chegando nos territórios dos povos nativos e terminando por levá-los a doenças ou até quase a dizimá-los. Né? Mais alguns produtos alienígenas que vão sendo consumidos pelas nações. Mais um aqui, amarrando essa ideia de que o Paulo Nazaré também se preocupa com a arte dos povos originais. A dupla Bárbara Wagner e Benjamin Burke, eles têm trabalhos com grupos indígenas e ribeirinhos, focados na preocupação com a circulação de corpos e vozes. E eles trabalham muito com vídeo, então trouxe aqui uma única imagem para vocês terem uma ideia, e lá no nosso material de apoio vocês vão encontrar os links e os QR Codes para obras em vídeo que vocês poderão ver de maneira complementar ao nosso curso. A próxima artista que trabalha com essas questões é a Carolina Cordeiro, nascida em 1983 em Minas Gerais. Ela é graduada pela Escola de Belas Artes da UFMG, mestre em Linguagens Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem o doutorado na ECA USP com uma bolsa de doutorado sanduíche no Chelsea College of Arts em Londres. Explora temas de precariedade, memória e rituais, com inspiração em povos nativos da ilha de Marajó. Então, temos aqui uma primeira obra dela, uma instalação. Dizem que há um silêncio todo negro. Há uma observação a ser feita e a gente vê lá no fundo uma lemniscata, que é o símbolo do invisível, quase que imperceptível. Aqui as impurezas do branco, em que ela coloca um livro do Carlos Drummond de Andrade, né, que tem esse título, sobre a grama, e mostra, né, como o impacto da cultura sobre uma cultura ancestral. O último fôlego, Para Seguir o Rio, também dá esse lado melancólico e onírico na sua obra. Cheia, em que ela representa uma cheia de maneira bem enfática, né? Trabalho muito interessante da Carolina Cordeiro. A gente tem ainda alguns movimentos e alguns coletivos que vão ganhando mais força e mais representatividade, como é o caso do Macu, que a gente já viu, o movimento dos artistas Unicuim. É um coletivo de pintura que reposiciona os grafismos como pensamento visual global, de maneira absolutamente contemporânea. Pega essas ideias e essas formas ancestrais e as revê
numa linguagem contemporânea. Nós temos também a coleção dos mantos Tupinambá, resultado de ações coletivas, desde o processo da retomada dos mantos, o símbolo maior das lutas por memória material e política. Então, a arte contemporânea no século XXI no Brasil, ela vai ser marcada pela expansão das poéticas identitárias e decoloniais, como nós vimos muito fortemente nessa primeira aula, pelas territorialidades e coletividades como prática, pela expansão tecnológica e o hibridismo de mídias, por arte política e urgências sociais, e por um mercado em transformação e internacionalização, que tem inclusive levado a cultura dos povos originais brasileiros para todo o mundo. Então, seguindo nesse trajeto de temas transversais, após observar um pouco da história da arte contemporânea, mostrada por artistas oriundos dos povos originais e também de artistas que olham para esses povos originais, a gente vai passar para a próxima aula. Na nossa aula 2 do módulo 4, nós faremos referência à arte afro-brasileira. Não deixe de consultar os materiais de apoio, os textos, links, referências, vídeos, informações que poderão ampliar o conhecimento de vocês sobre a história da arte contemporânea no Brasil. Muito obrigada pela presença e até breve.